Boa tarde. Sexta-feira, 17 do mês de março de 2017. Hoje só deu 7, né? Tempo fechado com alguns trovão e uma chuvinha abençoada que cai nessa tarde aqui em Jataí. E que Deus abençoe também você, sua família e todos nós. E que livra-nos de todos os males. Amém. Vamos dar continuidade no nosso conto bíblico, nossas leituras bíblicas, que conta contou a história de José no Egito, incluindo aí a história de seu pai, seus irmãos. Agora nós estamos no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Estamos começando então a história de Moisés. Vamos então o primeiro capítulo a primeira leitura bíblica dessa sexta-feira, 17 do mês de março de 2017. Genealogia de Moisés e Arão. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrome, Carme. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Oaide, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Quarte e Mirari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Quarte: Arão, Izá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Quarte foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da sua vida de Arão foram 137. Os filhos de Izá: Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Zicri: Misael, Elzafã e Citri. Nome engraçado, esses nomes antigos, né? Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aninadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Asi, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coatitas. Dos coaraitas: Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz a Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Segunda leitura bíblica desta sexta-feira, 17 do mês de março de 2017. Vamos então à segunda leitura de hoje. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem como
pois me ouvirá Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando Faraó vos disser: fazei milagre que vos acreditem. Dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou mão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira e última leitura bíblica desta sexta-feira, 17 do mês de março de 2017. Primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Essa é a terceira e última leitura bíblica de hoje. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se torne em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram, pois, Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó. E seus oficiais e toda as águas do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito.
Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não puderam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Estas foram as nossas leituras bíblicas de hoje. A próxima leitura será segunda praga, as rãs. E vamos ficando por aqui. E que você tenha um bom final de semana, você, sua família e todos nós, que teremos um bom final de semana. E mais uma vez peço a Deus que livra-nos de todos os males. Amém. E até segunda-feira, se assim Deus vos permitir. Tchau.